A história do dilúvio de Noé é, é uma daquelas imagens que marcam a gente desde a infância, não é? Um barco imenso, os animais entrando em fila e aquela chuva que parece que nunca, nunca vai acabar. Mas e se essa história for muito mais do que só um relato de destruição? O material que a gente recebeu para essa análise descreve a narrativa como uma história com camadas e mais camadas de significado teológico. Exatamente. Que vai misturando temas de justiça, de corrupção e, no fim das contas, de graça e recomeço. Isso. É uma história que, à primeira vista, parece ser sobre água, né? Mas, na verdade, é sobre a condição humana e a natureza divina. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no que essa análise de Gênesis nos revela, e a nossa missão aqui não é só repassar os fatos da narrativa, mas entender o porquê das coisas, sabe? O simbolismo que essa história carrega há milênios. E não só na fé cristã. Não só. Também nos ecos que ela deixou em tantas outras culturas. Perfeito. Então, vamos começar pelo começo. O que levou o mundo a um ponto tão extremo? Qual era o problema para precisar de uma solução tão drástica como um dilúvio global? Olha, a análise que a gente tem é bem direta nisso. O texto de Gênesis pinta um quadro bem sombrio. O mundo estava corrompido à vista de Deus e cheio de violência. E não era algo pontual, né? A maldade era generalizada. Exato. A ponto de o texto dizer que os pensamentos do coração humano eram continuamente maus. É uma descrição pesadíssima. E tem uma frase que o estudo destaca que é chocante, a de que Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra. Claro que isso não é um arrependimento no sentido humano, de ter cometido um erro, mas expressa uma dor divina profunda, sabe? Um pesar com o rumo que a criação tomou. Mostra a seriedade da coisa. Espera aí, mas no mesmo fôlego em que se descreve essa decepção divina quase total, a história dá uma virada, certo? Porque senão seria só o fim de tudo. Exato. E essa virada é a chave de toda a narrativa. Logo depois dessa descrição do pesar divino, vem a frase: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Ou seja, no meio de um mundo descrito como totalmente corrupto, surge uma exceção. Ele é chamado de justo e íntegro. Isso. E aqui está a dualidade que o material explora. O dilúvio é, sim, um ato de juízo contra a maldade, mas ele nasce junto com um plano de salvação. Não é aniquilação total. É um reset. É um reset. E a ferramenta desse reset é a arca. Eu fico imaginando a cena. A fonte descreve a construção como uma tarefa, nossa, gigantesca. Imagina receber instruções super precisas para construir um navio colossal de madeira de gofer selado com betume. No meio do continente. Exatamente. Os vizinhos devem ter achado que Noé tinha perdido completamente o juízo. Com certeza. A análise chama a arca de um testemunho da fé e da obediência de Noé. Era um ato de fé contra toda a lógica aparente, né? Total. E a lista de passageiros era bem exclusiva. 8 pessoas. Noé e sua família mais próxima. E os animais, com aquela distinção interessante entre os puros, que entram em maior número, e os impuros. Tudo pensado para o recomeço. E então, o céu desaba. E não só o céu. A linguagem que o texto usa e que a nossa fonte ressalta é muito poderosa. Romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Quer dizer, a água veio de baixo e de cima. Exato. Uma catástrofe total que cobriu até as montanhas mais altas. E a arca flutua por 150 dias nesse cenário. Dá para imaginar o isolamento? A espera? Nossa. Até que ela finalmente pousa nas montanhas de Ararat. Esse pouso não é só o fim da viagem. É o fim do juízo. É a promessa de terra firme. Ok, a água baixou, eles saem da arca para o mundo vazio. E agora? Qual o sentido de tudo isso? Porque a história não acaba aí, né? Pelo contrário, parece que a parte mais importante começa nesse momento. Exatamente. O mundo que eles encontram é um mundo purificado. A análise o descreve quase como uma nova criação. E o primeiro ato de Noé nesse mundo novo não é construir um abrigo ou procurar comida.
Ele constrói um altar. Ele constrói um altar e adora. Esse gesto de gratidão é o ponto de partida para tudo que vem depois. E a resposta divina a esse gesto é gigantesca. É fundamental. Em resposta à adoração de Noé, Deus estabelece o que a teologia chama de aliança noética. E um ponto que o estudo frisa é que essa aliança é incondicional. E universal. Não é só com Noé, não. É com toda a humanidade e com toda a criação, para sempre. A promessa é clara: nunca mais haverá um dilúvio para destruir a terra. E o sinal dessa promessa é algo que a gente vê até hoje: o arco-íris. É fascinante pensar nele não só como um fenômeno da física, mas, dentro dessa teologia, como um lembrete constante de uma promessa de misericórdia. Exatamente, um memorial. E essa aliança também estabelece as regras do jogo para esse novo mundo, como o princípio da santidade da vida humana, criada à imagem de Deus. É um novo começo com novas bases. Sabe, essa ideia de um novo começo, de ser salvo através da água para uma vida nova, isso soa muito familiar. A análise que a gente tem faz essa ponte com ideias do Novo Testamento? Faz, e de forma muito direta. O material aponta para o apóstolo Pedro, que usa o dilúvio como uma prefiguração, um tipo, de duas realidades cristãs centrais. A primeira é exatamente o que você mencionou, o batismo. Como ele faz essa conexão? Em sua primeira carta, Pedro diz que as 8 pessoas na arca foram salvas através da água e que isso corresponde ao batismo, que também salva. A lógica, segundo a análise, é que as águas do dilúvio funcionaram como um divisor. Elas julgaram o mundo antigo e corrupto. Mas, ao mesmo tempo, salvaram e purificaram Noé e sua família. Isso. Da mesma forma, as águas do batismo simbolizam a morte para a vida antiga de pecado e a ressurreição para uma nova vida. É uma simbologia muito forte. E qual seria a segunda conexão? A segunda é com o juízo final. Um ponto que me chamou a atenção no material é que o próprio Jesus faz essa comparação. Ele diz que a sua segunda vinda será como nos dias de Noé. Como assim? As pessoas estarão vivendo suas vidas, comendo, bebendo, casando. Basicamente, distraídas e indiferentes aos avisos, até que o juízo chega de repente. Ah, entendi. Então a lição não é sobre a água em si, mas sobre a necessidade de estar preparado, de não viver de forma alheia à realidade espiritual. Exatamente. A segunda carta de Pedro reforça isso, argumentando que, se Deus julgou o mundo antigo com água, ele também julgará o mundo presente com fogo. O dilúvio, nesse contexto, se torna um arquétipo. É um evento histórico que serve como um lembrete solene da certeza do juízo e da importância da prontidão. Isso tudo é dentro da tradição judaico-cristã. Mas uma das coisas mais intrigantes que a nossa fonte aborda é que essa história de uma grande inundação não é exclusiva da Bíblia. Pelo contrário, ela aparece em centenas de culturas. E o paralelo mais famoso é com a epopeia de Gilgamesh, lá da Mesopotâmia. E as semelhanças são, sim, de cair o queixo. A análise detalha isso. Na epopeia, um herói chamado Utnapishtim é avisado por um deus para construir um barco gigante. Para escapar de um dilúvio que os deuses decidiram enviar. Isso. Ele salva sua família, artesãos, animais. O barco também pousa numa montanha após a inundação. Peraí, mas eu li aqui que a semelhança vai ainda mais longe. Ele também envia pássaros para ver se a água baixou. Uma pomba e um corvo. Exato. Uma pomba e um corvo. Isso é específico demais para ser coincidência. A primeira impressão é que uma história simplesmente copiou a outra. Como a fonte lida com isso? Essa é exatamente a questão crucial que o estudo aborda. E é aqui que, para a análise teológica, as diferenças se tornam muito mais importantes que as semelhanças. Você perguntaria, por que os deuses em Gilgamesh decidiram destruir a humanidade? A resposta é quase cômica. Que seria? Porque os humanos estavam fazendo muito barulho e atrapalhando o sono deles. Barulho? Sério? O motivo era barulho? Barulho. É um motivo caprichoso, trivial, sabe? Os deuses são apresentados como politeístas, temperamentais. Agora compara isso com Gênesis.
o Deus bíblico é único e a razão para o juízo é profundamente moral. A violência e a corrupção que destruíam a própria criação. Exato! E mesmo nesse juízo, como a gente viu, ele age com graça para prover um caminho de salvação. A tese do nosso material é que a narrativa bíblica se destaca por essa profundidade teológica e clareza moral. Então a interpretação da fonte não é que uma copiou a outra, mas que talvez ambas se refiram ao mesmo evento ancestral, uma memória coletiva de uma catástrofe. Exatamente. A sugestão é que a memória de uma grande inundação pode ter sobrevivido em várias culturas, e a fonte cita outras, como a de Deucalião e Pirra na Grécia, a de Manu no hinduísmo, só que cada cultura teria interpretado esse evento através das lentes da sua própria visão de mundo. Faz sentido. E o argumento teológico é que o relato de Gênesis seria a versão que preservou o significado moral e espiritual original do acontecimento. É impressionante como o porquê, o significado, é sempre o ponto central. Essa profundidade aparece até na linguagem, nas palavras usadas para descrever o evento. O estudo comenta sobre isso. Comenta. E é um detalhe fascinante que mostra como a linguagem pode carregar a teologia. No hebraico original, a palavra para o dilúvio é Mabu. É um termo raríssimo, usado quase que exclusivamente para este evento, o que reforça sua natureza única, incomparável na história bíblica. E em outras línguas, como no Novo Testamento. No grego do Novo Testamento, a palavra é cataclismos. Soa familiar, né? Cataclismo. Exato. É a origem da nossa palavra cataclismo. Ela já carrega a ideia de uma subversão, uma catástrofe avassaladora. Mas a que eu acho mais interessante é a nossa. Dilúvio. Vem do latino dilúvio. Que significa o quê? Exatamente. Se a gente quebrar a palavra, o prefixo di é um intensificador e o verbo luere significa lavar. Então, diluvium significa literalmente uma lavagem completa, uma ablução total. A própria palavra em português captura perfeitamente a ideia teológica de uma purificação da terra. Não foi só uma enchente, foi uma limpeza. Foi uma limpeza. Uau! Então, uma palavra que a gente usa quase sem pensar carrega todo esse conceito. Isso amarra tudo. A gente saiu de uma história que parecia simples, sobre chuva e animais, e passou por um drama sobre juízo divino, graça, uma aliança universal que vale até hoje. E um simbolismo que ecoa por toda a teologia posterior. É uma narrativa fundadora. E para a gente fechar, qual seria um pensamento final? Olha, o estudo volta àquele ponto sobre a aliança. Após o dilúvio, Deus estabelece a santidade da vida humana como pilar para o novo mundo. A justificativa para o dilúvio, nas palavras de Gênesis, era que a terra estava cheia de violência. Isso me leva a uma questão que o material nos provoca a pensar. Qual seria? Se a resposta divina à violência foi estabelecer um novo começo baseado no valor da vida, de que maneira essa aliança antiga desafia as nossas sociedades hoje, como a gente lida com a violência que ainda enche o mundo, não esperando um cataclismo, mas assumindo a responsabilidade humana que foi estabelecida justamente naquele novo começo? Uma ótima pergunta para a gente ficar pensando.